Então quer dizer que você sabe como desenhar um manequim como esse, como esboçar o corpo recorrendo a formas geométricas simples. Isso é ótimo. Se você sabe como estruturar um manequim como esse, um segundo passo seria aprender como movê-lo. E você pode fazer isso utilizando as muitas diferentes técnicas que eu ensino nesse canal. Um passo ainda mais avançado seria aprender como mover um manequim, fazendo com que ele assuma uma intenção específica, como desenhá-lo numa pose muito específica, realizando uma determinada ação, como por exemplo, saltando, correndo, e é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Hoje eu quero te mostrar como desenhar um manequim pulando, saltando, movendo-se especificamente enquanto salta, tá? Existem muitas formas diferentes de pular, de saltar, e eu pretendo focar em algumas das características comuns a todas essas formas. Primeiro de tudo, para compreender como desenhar a figura humana pulando, saltando, correndo, lutando, você precisa saber a partir de que ponto no espaço você está a observar a figura. Você precisa ter clareza com relação ao ângulo no qual você desenha o personagem. Isso é muito importante. Você está vendo o personagem de frente, de lado, de baixo, de cima. Isso é de extrema importância, determinar o ângulo, certo? No que diz respeito a saltos, uma vez determinado o ângulo, no que diz respeito aos saltos, compreenda o seguinte: os braços, eles vão estar se expandindo de alguma forma para proporcionar equilíbrio ao corpo. A coluna vai estar curvando-se em algum sentido. Ela dificilmente vai ficar retinha. Ela não vai conseguir ficar retinha. Então ela vai estar se curvando. E evidentemente, o destaque para o desenho da figura humana saltando vai estar nas pernas. As pernas, observem, elas são de extrema importância. Tá? Os joelhos flexionam-se, as pernas tendem a ora cruzar-se, ora afastar-se, tá? Mas existe uma simetria entre elas, existe um desnível entre elas, entre a altura dos joelhos e dos tornozelos, tá? Como vocês observam aqui. E os pés são de suma importância. É muito importante sugerir que os pés não estejam tocando o chão. Como é que você faz isso? Você precisa deixar os pés algo esticados. Essa seria a forma mais fácil de desenhar a figura saltando. Professor, isso não vai fazer com que a figura humana, o corpo humano, o bonequinho, pareça estar também voando? Bem, considerando que seres humanos não voam, o mais provável é que nós pensemos a princípio que ele está saltando. Existe uma certa confusão no salto, certo? Existe uma certa confusão no salto. O corpo, ele busca equilíbrio. Sem a estabilidade do chão, no alto, o corpo ele busca desesperadamente um ponto de equilíbrio. E é isso que conduz a essas rotações. Portanto, foco no afastamento do braço, dos braços, na expansão dos braços em busca do equilíbrio, na curvatura da coluna. Tá? Ela pode estar, como é que eu posso colocar, desalinhada em relação ao quadril. Você pode estabelecer uma assimetria funcional entre a caixa torácica e o quadril. Assimetria funcional, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas não estarão alinhadas, elas terão rotações notadamente distintas, inclinações notadamente distintas, certo? Em decorrência da perda do equilíbrio, da perda da estabilidade, decorrente do afastamento do chão. Sobre as pernas, eu já falei, existe também uma assimetria funcional, ou seja, um desalinhamento entre as pernas simplesmente não conseguem ficar juntinhas, iguaizinhas. Ah, mas se a pessoa estiver saltando com essa intenção? Tudo bem, mas não é o natural. Não é o natural a pessoa saltar e manter as pernas alinhadas, a não ser se ela num caso
que você está fazendo corrida com obstáculos e você quer, num determinado momento do pulo, não ter as pernas alinhadas para frente. Aí é possível, mas via de regra não. Vocês entenderam o que eu disse? Há situações muito específicas em que as pernas podem estar alinhadas. Porém, via de regra, não estarão. E os pés, vamos lá. Os pés, você precisa, isso é muito importante. Você precisa esticar os pés de uma maneira que eles não pareçam apoiados em nada. Você precisa esticar a pontinha dos dedos. Você precisa sugerir que os pés não tenham apoio. Isso é fundamental. Sobre voar, por exemplo, sobre o desenho do Superman, por exemplo, personagens que voam, ou do Peter Pan, sobre desenhar figuras humanas que voam, existem poses já clássicas em que o personagem parece bastante harmonioso enquanto realiza o voo, né? Ele imprime uma direção, é como se ele imprimisse uma direção ao salto, é como se ele saltasse e pudesse imprimir uma direção. Ele geralmente estica o braço, deixa o braço reto, outro junto ao corpo, coloca os dois braços para frente. Vocês sabem como o Superman voa, certo? É uma outra situação que pode gerar um outro vídeo completamente diferente, mas percebam como os braços do Superman ficam alinhados, tá? O peitoral estufado, ele sabe para onde ele está indo. Embora ele tenha os pés acima do solo, ele sabe para onde está indo. Ele tem um corpo ainda mais retilíneo nessas ocasiões do que o corpo quando está nadando, que é o tema de outro vídeo, tá? No outro vídeo nós vamos ensinar como desenhar a figura humana nadando. Então é outra situação. Aqui o Superman, ó, voando, tá? Voando, sendo visto bem de frente. Como é que eu sei que é o Superman? Ah, você pode botar um pega-rapaz aqui, aquele detalhe no cabelo, aquele S no cabelo. Também pode colocar aqui um S, ó, no peito. Tudo bem? Muito bem, olha só essa situação, essa harmonia, tá? Olha só essa situação de harmonia. E essa outra aqui do personagem saltando. Aqui o personagem está desesperado, ele está desalinhado, buscando o equilíbrio. Compreendido? Foi seguindo esse raciocínio que eu montei esses manequins aqui, ó. Esse manequim aqui, ó. Você pode ver de diferentes formas. Ele pode estar saltando aqui para receber uma bola de vôlei, ó. Tá lá no alto da quadra. Esse aqui pode estar saltando de um barranco ou fazendo o salto de corrida com obstáculo mesmo, tá? Percebem? Esse aqui também, ó, pode estar fazendo aquele salto à distância. Aquele salto à distância, sabem como é? A gente corre na pista, salta e tenta percorrer a maior distância possível com o salto. Ele poderia estar traçando, realizando, performando, né? Um salto do tipo. Esse tipo de resultado que você obtém quando conecta essas técnicas, né, essas fórmulas, esses conceitos, dos quais eu lancei mão aqui para vocês. Feito um primeiríssimo esboço, a gente suaviza essas linhas e parte para a etapa da definição. Entendido? Esse vídeo te ajudou a aprimorar teu desenho de poses dinâmicas. Esse vídeo te ajudou a aprender como desenhar uma figura saltando. Você aprendeu pelo menos um dos conceitos, você conseguiu assimilar pelo menos uma das ideias que eu trouxe aqui. Então deixa o like, tá? Deixa o like, lembre-se de acompanhar outros vídeos nossos para aprender mais sobre o desenho de poses. Se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, se você está nesse nível de investigação do conteúdo de desenho, está buscando um curso, considere fazer meu curso. Eu ainda ministro cursos via live, tá? Além das aulas presenciais que eu dou aqui em Fortaleza, eu ministro cursos via live, tá? Para quem esteja interessado, tudo bem? Se você quiser saber mais a respeito, você me questiona aí na área de comentários. Ah, professor, eu quero aprender tudo de graça. Olha, tudo eu não ensino, mas eu ensino muita coisa aqui nos vídeos horizontais. Eu sugiro que você dê uma olhada. Tem muito conteúdo como esse aqui, desse nível. E esse nível de conteúdo não é baixo. Não é baixo. Aqui a gente tem bastante conteúdo, que eu ensino detalhes sobre desenho de poses específicas, tá? Eu também ensino passo um pouquinho do conteúdo de anatomia. Saiu um vídeo recente sobre anatomia aqui no canal, introduzindo um pouco da anatomia. Eu sugiro que vocês assistam, certo?
Se você aprecia esse tipo de conteúdo, confira lá. Aqui, ó, nessa etapa eu já estou acrescentando alguns detalhes anatômicos, por falar em anatomia, sobre o desenho de manequim. Eu suavizo as linhas e acrescento outras, ó, tá? Entendido? Como é que funciona? Certo? Grato por ter me assistido até aqui. Eu aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!